Fala aí galera, Jorginho aqui e hoje é o seguinte, hoje a gente vai falar daquilo, aquela coisa gostosa, aquela coisa que dá prazer, aquilo que todo mundo gosta, fazer amor. Ai, que delícia! Não, RGB, fazer amor não dá FPS. Que demais! Então a gente hoje vai falar de RGB, hoje tô aqui para poder explicar a diferença entre o RGB 5 volts e 12 volts, que parece ser uma coisa bem básica, mas que tem lá seus desdobramentos, tá? Então é bom a gente explicar porque muita gente ainda se pega nessa dúvida. A explicação vem rapidinho, vem logo depois da vinheta. Vamos lá? Então galera, antes de começar a explicação, vem cá, chega aqui pertinho para poder falar com você que isso aqui é um conteúdo que geralmente é vendido em curso. Então é aquele tipo de conteúdo que geralmente você paga para ter acesso e eu estou trazendo aqui inteiramente grátis. E a única coisa que eu peço é que você colabore com sua ajuda, se inscreve aqui no canal, já deixa o like nesse vídeo, compartilha e aí de quebra, dá aquela apertada no badalo. Aperta o badalo que você não fica de fora de nenhum outro vídeo que eu trouxer aqui no canal. Então agora, vamos aqui para o quadro que eu já deixei tudo separado e a gente vai começar falando aqui. 12 volts contra 5 volts. Todo mundo tá careca de saber que são dois padrões diferentes de iluminação. Diz respeito somente ao RGB. E a principal diferença entre eles é principalmente a pinagem e o modo de funcionamento. O RGB 12 volts, que só tem essas três letrinhas aqui mesmo, ele é composto por 4 pinos. Geralmente você tem esse pino aqui marcado por uma seta, porque ele carrega consigo um certo risco, né? Porque caso você ligue, você pode ligar invertido e ele vai encaixar normalmente, mas na hora que você vai ligar ele vai queimar o seu equipamento RGB. Então, para poder evitar esse tipo de problema, tem aqui uma seta sempre indicada no conector. E aqui sobre o funcionamento, vamos imaginar que isso aqui seja uma fan, né? Geralmente você tem zonas distintas de LED, né? Vamos colocar aqui, ó, a primeira zona, 4 zonas aqui dentro do fan, que são aquelas zonas que ficam iluminadas. No 12 volts RGB, ele vai mandar um único sinal para todos os LEDs. Então todos os LEDs vão variar de acordo. Ora, eles vão estar azuis, mas ao mesmo tempo, ora, eles vão ficar vermelhos. E ora, eles podem ficar verdes. Então eles variam cor, eles fazem efeitos, mas eles variam sempre juntos. Olha que interessante. E aqui no ARGB a gente tem um padrão um pouquinho diferente. A gente já começa por essa letra A que está aqui. Essa letra A, ela vem do inglês addressable. Isso aí, americano, addressable. Mas essa palavra ela só quer dizer uma coisa, que o RGB agora ele passa a ser endereçável. A pinagem, ela tem uma diferença mínima. Ela tem aqui um pino ainda de energia de 5 volts, mas ela vai ter um segundo pino para dados, um terceiro pino ausente, não vai ter o terceiro pino, e esse quarto pino aqui é o terra, ou seja, você tem um positivo e um negativo de energia e um sinal apenas para envio de dados. Fora o fato de que não tem um risco de errar, afinal de contas é uma pinagem irregular que só pode ser encaixada de um jeito. Como é que isso aqui se reflete? Você tem as mesmas zonas de LED dentro, por exemplo, aqui de um fan. Lembrando, gente, que eu estou usando um fan como exemplo, mas isso aqui se aplica à fita LED, isso aqui se aplica àquele seu water cooler que tem iluminação na bomba, isso aqui se aplica a praticamente tudo que tem a ver com iluminação dentro de um PC, tá bom? Então, você tem aqui as zonas. No RGB, como é que funciona? Você pode ter os LEDs de diferentes cores, ou seja, vamos apagar aqui para poder ilustrar melhor. Você pode ter um LED azul, um LED vermelho, um LED verde e um último LED até apagado. Vamos colocar um preto aqui para poder dizer que ele esteja apagado. Pronto. Você consegue ter eles de várias cores e variando entre si ainda com essas cores. Então olha aqui os tipos de efeito que você consegue, como são diferentes. Você consegue iluminar zonas diferentes, é uma iluminação mais refinada, com mais tecnologia envolvida e que consegue fazer transições de maneiras mais fluidas. Porque como aqui, por exemplo, todo o seu computador vai estar naquela mesma cor uniforme passando, aqui ele ainda vai estar uniforme, mas ele pode iluminar várias áreas de vez. Isso aí permite uma gama de efeitos maiores, entre outras coisas. Mas o ponto aqui não é isso, porque ambos funcionam e ambos funcionam bem. Mas por que tem toda essa coisa hoje? Por que tem tanta coisa de 5 volts? Por que tem tanta coisa de um que não encaixa no outro? E a questão aqui é puramente mercadológica. Esse padrão aqui, deixa eu dividir aqui ao meio,
Porque esse padrão aqui de 5 volts é um padrão que há pouco tempo atrás era somente encontrado em coisas mais top. Ou seja, para ter uma placa-mãe com esse tipo de pinagem aqui que te permite ligar uma iluminação de 5 volts, você teria que adquirir uma placa top, tá? Aquelas placas que trazem muito recurso e que geralmente são mais caras. E na contramão disso, os produtos com 5 volts, eles se popularizaram muito rápido, eles ficaram cada vez mais baratos com o passar do tempo, e aí você acha muita coisa hoje com 5 volts. E aí eu vou passar aqui, por exemplo, uma listinha de placas. Olha aqui, ó, X570, eu vou falar aqui especificamente de Ryzen, porque é onde eu tenho mais conhecimento, mas se aplica também a muitas das placas atuais de Intel, tá? Da X570 você tem X470, você tem B550, você tem B450 e você tem a 320. Esses padrões de placa, até aqui, você ainda consegue os 5 volts numa boa, tá bom? Porque aqui, nessas duas primeiras, são placas realmente top, elas trazem o que você tem de melhor no momento, né, do seu lançamento. Essa B550 é uma placa intermediária e isso é um ótimo sinal, porque a gente vê esse tipo de recurso aqui já chegando em placas intermediárias e isso é muito bom. E aqui você já vê misto, né? Em todas as que tem 5 volts você tem também 12 volts. Afinal de contas são placas bem completas, elas te dão todas as opções possíveis. E o problema começa a partir daqui, ó. Nas placas B450 muito dificilmente você acha esse tipo de pinagem aqui. Você acha muito o padrão 12 volts, mas não acha tanto do padrão 5 volts. Tem B450 com padrão 5 volts? Tem. O exemplo mais famoso deles é Steel Legend. Inclusive eu acho espetacular com a placa desse preço, desse padrão, tenha 5 volts. Porque fora Steel Legend, somente placas B450 top trazem isso aqui embarcado. E olha que algumas das tops nem trazem, né? Acho que se você contar, dá uns 5 modelos entre todas as B450 que tem esse tipo de pinagem para iluminação. E quando você passa aqui nas A320, você já não tem mais 5 volts. Você acha 12 volts e olhe lá, porque em algumas não tem nenhuma entrada de iluminação. E aí, como é que fica? Olha, nesses 3 primeiros casos aqui, e tem até algumas B550 que não tem 5 volts, né? Mas a maioria delas, você tem o pino 5 volts, você tem o pino 12 volts, então você está totalmente coberto. Você não precisa se preocupar, porque qualquer item aqui que você comprar, ele vai se encaixar normalmente na sua placa. Mas a partir do momento que você tem uma placa B450, é possível que ela só tenha esse pino 12 volts e não tenha os 5 volts. A partir daí, se faz necessário que você adquira um conversor. E olha, eu já trouxe aqui no canal, tô deixando no card que tá aqui em cima, então você pode pausar esse vídeo e dar uma olhada depois. Mas conversor onde você recebe o sinal da sua placa-mãe de 12 volts e ele converte para 5 volts. Esse tipo de conversor ele vai muito bem caso você utilize ele para cores estáticas, porque é uma conversão muito simples de sinal, tá? Então você consegue passar ali, converter, ele vai funcionar tranquilamente. Mas é impossível converter 100% de um sinal 5 volts em 12 volts e vice-versa, porque são maneiras diferentes de funcionamento. E isso fica muito claro quando você bota algum efeito de transição, como arco-íris ou qualquer outro. Você vai perceber que utilizando o conversor, ele sempre vai ter algum engasgo ou algum momento onde a luz apaga e acende de novo. E isso tem muito a ver com a parte de funcionamento, como eu falei, são funcionamentos diferentes. E aí, por conta disso, ele vai ter esse tipo de travado. O ideal é que você utilize esse conversor para poder manter seu computador apagado ou em luz estática, porque aí ele funciona 100% bem. E hoje é a única opção que você tem para conversão de um para o outro. Nesse caso aqui específico da A320, onde você simplesmente, em muitos casos, não tem nenhum pino de iluminação, você pode optar por uma controladora. E o que é que essa controladora vai fazer? Ela vai funcionar sem utilizar nenhuma das duas entradas. Você vai usar um controle como, por exemplo, esse daqui, para poder fazer as mudanças que você quiser na iluminação. Isso aqui vai ser ligado num SATA, tá bom? Então, geralmente sempre vai ter uma ligação SATA aqui.
E a parte boa disso daqui é que ela tem as saídas tanto 5 volts quanto 12 volts para a placa-mãe. Ou seja, se você fizer upgrade para uma placa-mãe que tem uma dessas duas entradas, você vai poder ligar a controladora nela e a partir daí tirar o controle da controladora e passar para a placa-mãe. Enquanto isso, você consegue controlar mais uma vez com o controle remoto sem nenhum tipo de problema. Algumas dessas controladoras, inclusive, elas já vêm com fãs e com padrão proprietário, como esse desse controle aqui que eu estou mostrando, que eu já trouxe aqui no canal e está nesse card aqui em cima, que são as controladoras da Bixby. Elas vêm com um padrão proprietário que você simplesmente não vai encontrar em nenhuma placa-mãe, que é esse daqui. É um padrão com 10 pinos que é proprietário dela e serve para controlar tanto a rotação dos fãs quanto a iluminação. E aí você faz isso somente por meio de uma controladora. Essa controladora pode ser aqui por meio do controle remoto, como pode ser por meio da placa-mãe. Você pode fazer essas trocas, mas aí você tem uma opção de fazer isso sem a ajuda da placa-mãe. O que fica disso é que é importante que você pense bastante e procure bastante antes de adquirir o equipamento. Principalmente a placa-mãe, que é a base de tudo onde você vai ligar. Se a sua placa-mãe não tem um dos dois, você já começa a entrar nessa salada de fruta toda que eu acabei de explicar aqui. Então é importante que você olhe principalmente para ela. E se iluminação não for importante para você, claro que é admissível um pisão na bola, que você não veja tanto disso. Mas se iluminação, se RGB é importante para você, você é obrigado a ver isso aqui. Isso aqui é obrigatório porque pode te atrapalhar no futuro. O ideal é que você pegue a placa com os dois, mas às vezes isso sai um pouco caro. Então uma opção mais barata é pegar uma com 12 volts e utilizar um conversor, que sai hoje na faixa de R$70, não costuma passar tanto disso. Ou até mesmo pegar uma placa que não tenha e aí passar para uma controladora dessas da vida, que também ajuda bastante. O importante é que há soluções, né? Caso você não tenha isso na placa-mãe, você não fica sem controlar os LEDs ou com um LED colorido e outro estático, coisas do tipo, né? Porque a gente sabe que visualmente acaba dando uma incomodada. Bem, galera, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Vou pedir para vocês comentarem bastante aqui embaixo se vocês curtiram, o que é que vocês têm de dúvida. Inclusive, deixem outras dúvidas aqui embaixo, porque eu tô sempre lendo comentários e quero trazer outros vídeos nesse padrão aqui, explicando para vocês coisas que vocês têm dúvida. Comentem bastante, deixem like no vídeo. Eu tô deixando aqui do lado alguns outros vídeos com conteúdo relacionado, onde vocês podem se manter aqui no canal. E, pelo menos por enquanto, eu vou ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo, obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal para dar uma força e até a próxima.